pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Nossa aula de hoje, vou ensinar vocês o que é um suporte, o que é uma resistência, tá? Para deixar bem didático para vocês poderem entender legal, antes de mais nada, vamos imaginar que quando eu falar suporte, fosse o chão, o piso da sua casa, onde você pisa. Você está pisando, né, num chão ali, ele é o quê? Ele é o suporte, né, da sua casa e tudo mais, é o chão que está ali. E o teto seria uma resistência, porque tem esse teto ali e você não consegue ultrapassar ele. Se você pular, você vai, né, você vai bater e vai voltar. Ou se você pegar uma bola, bater, ela vai subir, vai bater lá no teto, vai descer. Então, tá, isso é como se fosse vamos chamar de resistência. Ficar bem didático assim para vocês essa analogia. Mas eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, lembrando rapidinho aqui, tá vendo esse pontilhado? É o nosso preço atual, correto? Ó, essa linha pontilhada que ela sobe, desce, é o nosso preço atual. Quando eu falar ó, preço, é exatamente isso aqui. Preço é relacionado a velas, tudo, tudo. Então, ó, o preço ele está se movimentando aqui agora em tempo real, ok? Sobe, desce. Vamos aqui agora no desenho. Vamos supor que aqui, ó, é a nossa linha pontilhada, que é o nosso preço, correto? Ok? E todo o gráfico, ele se movimenta para cima e para baixo, correto? Para cima, para baixo, né? Ele fica se movimentando dessa forma. Desce, aí fica assim, correto? Para vocês terem noção, tudo que tiver acima do meu preço atual é chamado de resistência. Deixa eu pegar aqui. R de resistência. E tudo que tiver abaixo, pessoal, tudo que tiver aqui abaixo do meu preço atual é considerado um suporte. Vai ser chamado de suporte, tá? Então a gente já sabe que tudo está acima do meu preço é uma resistência e tudo que está abaixo é um suporte, tá? E como eu vou identificar isso no gráfico? Antes de mais nada, vocês concordam que eu falei que o gráfico sobe e desce, ele fica lateralizado e depois desce também, né? Sobe, lateralizado e desce. O gráfico ele tem três movimentos. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele anda para frente, tá? O gráfico só tem esses três tipos de movimento. O que seria uma resistência? Vamos dizer que meu gráfico ele tá vindo daqui de cima, né? Tendência de baixa, assim, ó. E do nada ele começa a fazer isso aqui, ó. O que aconteceu aqui? Que nessa linha, pessoal, que nessa linha aqui é chamado de uma resistência. Por quê? Porque o preço ele ficou subindo e descendo. Então ele respeitou essa zona que a gente chama de resistência, porque o preço ele foi lá em cima, ele não conseguiu ultrapassar e voltou. E depois ele voltou novamente e não conseguiu ultrapassar. Então, isso é uma zona de resistência, ok? O preço ele não consegue ultrapassar essa resistência. E por que ele não consegue ultrapassar? Lembra que eu falei que aqueles preços, os pares de moeda estão negociando o valor? Então, na negociação que a gente chama de bigger players, que os big players do mercado que operam com grande montante de valores é chamado de ursos e touros. Os ursos eles jogam o preço para baixo, então é a briga do urso e do touro, ok? E o touro ele quer jogar o preço para cima. Então nessa briga aqui, quando o preço subiu, a força vendedora foi muito forte, foi o urso. Ele começou a jogar o preço para baixo, tá? Então quando chega nessa resistência a galera não quer deixar esse preço ultrapassar. Então, muita gente começa a vender para o preço poder ir lá para baixo. E quando chega lá embaixo, que tem essa chamada de suporte, o pessoal começa a jogar o preço para cima. Ele não deixa ultrapassar também. Então, fica nesse ping-pong. Sobe, desce, sobe, desce.
Só que não é toda hora que isso vai respeitar no mercado. Vai chegar um momento que vai acontecer o chamado de rompimento. Foi o que eu tinha falado para vocês. O mercado ele vem, se movimenta de alta e depois aqui ele pode começar a descer ou também começar a subir, tá? Ele tem esses 3 tipos de movimento. Então, só para deixar vocês aqui bem cientes, deixa eu marcar um suporte aqui abaixo, ok? Aqui embaixo seria o nosso suporte. Então, quando o preço chega aqui, a força compradora joga o preço para cima. Vamos lá. Resistência. Quando bater na resistência, você vai fazer o quê? Efetuar uma venda, correto? Eu não expliquei que a força vendedora joga o preço para baixo? Então, a lógica, quando bater, o preço chegar na sua resistência, você vai lá e clicar para um put, tá bom? É assim que funciona. E aqui abaixo, quando o preço estiver descendo, você vai clicar para fazer uma compra. Por quê? Você está determinando que aquela zona de suporte é forte e o preço vai começar a subir. Então, não tem lógica do preço estiver chegando perto do seu suporte e você efetuar uma venda. Por quê? Porque a intenção dela aqui é de respeitar e subir. Porém, ela pode realmente romper. Mas na sua análise de price action que você tem, análise gráfica, você vai de acordo que o suporte é uma zona que é onde que os compradores não vão deixar o preço ultrapassar, correto? Porém, pode acontecer o chamado rompimento, rompendo a zona que a gente traçou. Isso vai acontecer. Depois eu vou explicar lá no mercado. Beleza. Então, lá no mercado agora no gráfico, como que eu vou traçar esse suporte e resistência? Pessoal, vou ensinar da forma bem simples para vocês. Estamos aqui no gráfico agora, no GBP-JPY, no gráfico de 5 minutos. Eu vou traçar um suporte e uma resistência. Vocês concordam que tudo que está acima do meu preço é uma resistência e tudo que está abaixo é um suporte, correto? Então, vamos lá. Eu, primeiramente, antes de mais nada, eu quero buscar zonas que têm bastante resistência e suporte, aonde que o preço realmente não consegue ultrapassar. E qual o time de gráfico que eu vou fazer isso? No gráfico de 1 hora. É um gráfico muito importante. Cada vela dessa aqui, ela tem um tempo de 1 hora de operação. Então, você sabe que dentro dessa 1 hora, a vela ela nem passou daqui, nem subiu, nem tanto, nem desceu. Aqui é o nosso tempo real, que a vela está subindo e descendo, não finalizou ainda. E vamos lá, como traçar? Você vai aqui nessa ferramenta gráfica e você vai buscar essa linha aqui, ó, linha horizontal, ok? Para você poder fazer a marcação no seu gráfico. E você vai clicar exatamente na ponta do pavio. Tá vendo que eu deixei aqui, ó, essa linha aqui em cima, na ponta desse pavio verde? Ok? Já marquei uma resistência. E agora eu vou marcar mais uma outra resistência. Aonde? No outro pavio aqui atrás. Ó, estão vendo? Reparando? Então, eu tracei na vela verde e tracei na vela vermelha de trás. Nunca vou marcar meu suporte e resistência na vela que está o meu preço atual, se movimentando, tá? Porque ela não finalizou ainda. Então, eu não posso fazer a marcação nela. Porém, ela que está coincidindo já com a marcação de trás, né? Mas muitas das vezes não vai estar. E agora vamos marcar o nosso suporte. Aonde que eu vou buscar? Aqui, abaixo do meu preço. É uma zona de suporte. E vou pegar, fazer mais uma outra marcação, que vai ser exatamente aqui. Estão reparando que está sempre no pavio? Ah, mas beleza, mas por que você não marca aonde que fecha a vela, no corpo? Não, pessoal, eu prefiro marcar sempre na ponta do pavio. Por quê? Porque foi aonde que o preço chegou e não aguentou e retraiu, né? É a mesma coisa você tá no fundo do mar, você tá nadando,
certo? E você está com falta de ar. Então, você chegou naquele lugar e não aguentou e voltou e subiu. É a mesma coisa aqui no mercado. Você foi até um limite, o preço ele não aguentou ficar lá por muito tempo e voltou e terminou abaixo. E deixou esse pavio muito grande entre as velas. Ok? Então, essa aqui eu prefiro fazer marcações dessa forma, de acordo com o operacional. E agora, vocês concordam que meu preço atual está aqui? Eu tracei duas zonas, duas linhas de suporte abaixo e duas zonas de resistência acima. Agora, o que eu faço? Vou exatamente lá agora no gráfico de 5 minutos, aonde que vai ser feito as minhas operações. Olha a mágica acontecendo. Tudo traçado. Então, eu sei que cada linha dessa aqui é uma zona de suporte e resistência de um gráfico de 1 hora. A gente sabe que o gráfico de 1 hora é um gráfico muito bem respeitado. É uma hierarquia, né, sobre o preço. Time de 15 minutos, 1 hora, 30 minutos. Quanto maior o time, maior o respeito. Ok? Então, eu entendo que se agora o meu preço atual ele chegar a bater nessa linha aqui de cima, chamada de resistência, eu vou fazer o quê? Uma venda. Vamos lá. Vocês podem estar reparando aqui que, ó, o preço ele tocou aqui e desceu. Vocês concordam que depois o preço tocou aqui embaixo no suporte e subiu? Exatamente. Tá vendo como que é o respeito do mercado? É isso aqui que funciona. Tá ok? Quando você quer operar para a mesma vela, você tem que estar sempre vendo aqui no seu timer, 5 minutos. Ok? Ó. E o preço pode chegar lá e tocar. Eu deixo um alerta também. Para quem não sabe, alerta é só chegar no cantinho aqui e clicar no sininho, criar um alerta. Por quê? Porque quando o preço tocar nessa pontilhada cinza, se eu estiver olhando um outro par aqui de moeda, ó, por exemplo, o EURUSD, quando ela tocar lá, eu vou receber um aviso da corretora que o preço tocou onde eu queria. Aí eu já fico esperto para fazer minha operação. Porque às vezes você quer ver um outro par de moeda, né? Então você deixa lá marcado esse alerta. E abaixo a gente tem um suporte. Entendeu? Vamos fazer aqui agora num outro gráfico novamente. Ó, EURUSD. Eu vou lá no gráfico de 1 hora. Eu sempre gosto no gráfico de 1 hora porque ele respeita bastante. E vou marcar o meu suporte e resistência. Ó. Uma resistência aqui em cima, uma outra aqui em cima. Essa aqui vai ser a mais demorada, né? Porque ela está bem acima, está bem distante. E abaixo eu tenho essa aqui. Tem mais alguma outra? Não tenho mais. Eu não olho muito aqui para trás nos gráficos. Às vezes eu venho para ver como que veio o movimento, porque a gente sempre trabalha nas projeções do mercado. Tudo que acontece lá atrás acontece aqui na frente também, tá? Então é uma especulação. Tracei duas resistências e um suporte. E agora eu vou colocar no gráfico de 5 minutos. Olha isso aí. Então, ó, eu tenho aqui uma zona de suporte aqui abaixo e em cima uma resistência. Se esse preço ele vir aqui em cima, eu vou fazer uma venda, tá? Lembrando, é sempre importante, pessoal, vocês fazer operações a favor da tendência. Como que identificam uma tendência? Tem aqui, vou passar um indicador para vocês também, facilitar. Estão reparando que aqui eu identificando visualmente e está tendo uma tendência de baixa, ó. O preço só está o quê? Descendo, correto? Ó, toca aqui, né? Ó, vai descendo. Ó, o preço está descendo. Isso é chamado de tendência de baixa. Então, qual é a minha dica? Se é uma tendência de baixa, eu vou evitar fazer compra quando tocar no suporte. Mas por quê? Porque você concorda que é uma tendência de baixa? Se você fazer uma compra em um suporte,
a probabilidade daquilo ser rompido é muito maior. E qual seria o meu a favor? Quando o preço tocar na minha zona de resistência aqui em cima e eu fazer uma venda. Por quê? Porque eu estou exatamente nadando de acordo com o mercado de baixa. Então, baixa é uma venda, correto? Então, aqui a minha assertividade vai ser muito maior. Então, essa é a dica. Caso vocês queiram, podem estar usando o indicador chamado média móveis. Ó, vocês vão aqui no indicadores, média móveis, clica nela. Eu gosto de usar período 100, tipo EMA, vocês clicam aqui, a cor você escolhe e só aplicar. Vai aparecer essa linha de orientação. O que eu tinha falado para vocês? Que o gráfico estava o quê? Descendo. É exatamente o que essa média móvel ela faz. Ela está mostrando para mim uma tendência de baixa. Então, não faz sentido nenhuma tendência de baixa eu querer comprar, porque o preço pode descer e a gente perder a operação. Então, sempre a favor da tendência. Suporte e resistência, pessoal, funciona bastante. O básico funciona, porém você tem que saber usar ele de acordo, como eu acabei de explicar. Tá ok? Então, essa média móvel ela vai auxiliar bastante. Estão reparando que o preço está se movimentando abaixo da minha média móvel? Uma dica, toda vez que o preço estiver se movimentando abaixo da minha média móvel, eu sei que isso aqui é uma tendência de baixa. Vamos supor que essa média móvel ela fica por baixo do preço. Reparem, a média móvel está aqui e o meu preço está onde? Está se movimentando aqui. Se movimentou, né, na verdade. Então, ó, se ela está abaixo do meu preço, é porque ela está mostrando uma tendência de alta, correto? E o outro detalhe, quando ela estiver passando por dentro do preço, é porque o mercado está lateralizado, pessoal. Conseguiram compreender? É difícil? Não é difícil entender isso. Ó, o preço a média móvel passando por dentro do preço, cortando as velas. Estão enxergando? Porque o mercado está o quê? Lateralizado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver que o mercado ele não sai dessa zona. Sobe, desce, sobe, desce. Depois aqui na frente que começa a descer. E olha o que acontece. A média móvel passando por cima do preço. Então, esse é um indicador muito interessante, pessoal. Tá? Detalhe, tá vendo que essa média móvel está aqui na ponta? Vamos supor que meu preço chega aqui perto, nessa partezinha aqui, ó, aqui. E a média móvel minha está mostrando que vai descer. Cara, se o preço chegar aqui, eu vou fazer uma venda tranquilamente, porque a média móvel está me mostrando uma tendência de baixa. Então, para poder vir uma vela vermelha, é muito mais fácil, correto? Então, é isso, pessoal. É um básico de suporte e resistência e essa média móvel para auxiliar vocês na tendência. Para vocês, alguém que tenha dificuldade, isso vai ajudar bastante. Tá ok? Então, pratiquem bastante na conta demonstrativa de vocês, tá? Que funciona legal. Ah, mas já tocou, o que eu faço? Você volta de novo lá no gráfico de 1 hora, que vai acontecer novos pavio de vela e você vai fazer novas marcações, entendeu? Recomendo não ficar pegando acima de 3 toques em resistência e suporte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo que nesse suporte aqui, né, perdão, nessa resistência aqui já teve 2 toques? Ó, teve um toque aqui. Esse aqui a gente pode considerar. Então, se ela tocar aqui, eu entro. Mas depois eu não vou fazer mais operação nessa linha. Por quê? Porque ela já está ficando saturada. Ela já foi tocada várias vezes. E qual seria meu outro ponto? Aqui em cima, eu esperar ela tocar nessa resistência de cima.
Entendeu, pessoal? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês, e suporte e resistência. Isso ajuda bastante na hora de vocês pegarem os sinais. Vamos supor que os sinais tá se movimentando. E quando o sinal chega aqui perto do suporte, o sinal está dizendo que é para você fazer uma venda, tá? Você vai fazer uma venda. Como você fez o traçamento desse suporte, você vai entrar em um sinal que está mandando você fazer uma venda? Claro que não. Eu não expliquei que todo suporte a gente faz uma compra? Então, por que no sinal está dizendo venda, você vai vender? Não vai vender, você vai anular esse sinal, você não vai entrar, porque você precisa ter confluências. Os sinais é probabilístico e na hora aqui a sua análise é de price action, é a ação do preço, entendeu? Então é muito importante. Agora vamos supor que a minha vela, o meu sinal é uma compra e o preço ele vem a tocar no suporte. Mais uma confluência, ok, eu vou sim fazer a compra nesse sinal, porque eu tenho um suporte aqui. Então, eu vou realmente fazer essa compra, ok? Então, é isso, pessoal, que vocês precisam ter a maldade também com o mercado, para não perder dinheiro à toa. Porém, treinem bastante na conta demonstrativa, tá ok? Então, aqui fica a dica para vocês de como traçar um suporte de resistência. Tem gente que tinha dificuldade, então é muito simples, pessoal. Sempre um gráfico de 1 hora para operar para o gráfico de 5 minutos, tá ok? Então, forte abraço, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e podem praticar. Até mais.